Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado, e eu aposto que hoje muitas pessoas foram pegas de surpresa por conta de uma notícia de federalização de alguns ativos do estado de Minas Gerais. Estamos falando aqui de Copasa e de CEMIG. Basicamente, uma empresa ali de saneamento básico e outra uma empresa relacionada ali ao setor elétrico. E muitas pessoas ficaram preocupadas com a queda que houve e com essa notícia que algumas pessoas não souberam interpretar corretamente e alguns riscos jurídicos não estão exatamente ainda postos à mesa, e exatamente também por isso que as pessoas começaram a ficar com medo e então vender os ativos. Muito dessa queda se deve ao fato de que nós temos aqui um risco, uma incerteza, e o mercado, talvez não sabendo precificar todo esse acontecimento, fez com que os ativos caíssem tanto. Mas eu vou dar um pouco de luz aqui para vocês e talvez dar um norte do que pode ou não acontecer. Claro, existem inúmeras interpretações que se podem dar a esse fato, mas eu acredito que aqui nós tenhamos uma resolução muito melhor de todo esse acontecimento. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fica comigo para logo após o vídeo. Então, vamos pro vídeo. Bem, trazendo vocês aqui direto para minha tela, vocês vão poder perceber que basicamente esses dois ativos que eu comentei, CEMIG e Copasa, tiveram quedas aqui respectivamente de 9,7 e 2,8. Tá? Por que nós temos aqui essa distinção? Que distinção que eu quero dizer? Por que um ativo caiu apenas 2,5% praticamente, a outra caiu quase 10%? Basicamente, nós temos uma importante distinção dos setores, e essa importante distinção dos setores é o que eu quero que vocês se atenham quando eu construir todo o raciocínio que eu vou trazer aqui para vocês, do porquê que me parece que Copasa hoje é um ativo muito melhor defendido dessa federalização do que a CEMIG. E claro, você vai compreender tudo isso porque alguns termos são jurídicos, mas eu vou tentar traduzir tudo isso aqui para vocês. Só que antes de eu mostrar um pouco sobre tudo isso, vamos ali a notícia para que a gente consiga interpretar exatamente o que está acontecendo. Aqui nessa notícia do Infomoney, basicamente eles trazem que a CEMIG ela fecha com uma queda de quase 10%. Por quê? Porque basicamente o governo de Minas aceitou repassar ativos para abater dívidas com a União. Se você for pegar aqui para baixo, eles colocam qual foi o fechamento dessa empresa, eles colocam aqui basicamente que concordou repassar ativos de Minas Gerais para abater essa dívida com o governo, Copasa também caiu, e qual que é o ponto? Houve aqui uma resposta dada após uma reunião do Zema com o presidente do Senado, né, Rodrigo Pacheco, para fazer algumas alterações no quadro acionário. Porque o que vai acontecer? Basicamente, nós sabemos que o estado de Minas Gerais ele é o detentor da maioria das ações, tanto de CEMIG como de Copasa. Qual que é o ponto? De uma forma bastante simples, você pegaria essas ações que estão no governo de Minas e transferiria para a União Federal. Então, você teria então a federalização dos ativos. Qual que é o ponto? Aqui existe uma preocupação muito grande de você tirar de um campo estadual ativos que são muito importantes para aquela região, e exatamente por conta dessa manobra de governo fica difícil compreender o que a União Federal vai fazer com um ativo que está em um único estado. Porque quando a gente pensa na União, a gente imagina uma atividade destinada ali a toda a população brasileira e não apenas a população de Minas Gerais, como é o caso. E exatamente por isso que, não sabendo muito bem o que vai acontecer, nós temos aqui essa preocupação com os ativos, se a União Federal saberá tocar tão bem a CEMIG e a Copasa como os atuais gestores têm feito. Se você for pegar os resultados de uma e outra empresas, você vai perceber que os resultados foram bastante positivos recentemente. Exatamente por isso que as pessoas estão com medo de essa eventual troca acabar fazendo com que os fundamentos da empresa se deteriorem ou acabem mesmo se perdendo. Só que lembra que eu comentei com vocês que existe essa diferença entre um serviço ser de saneamento básico e o outro ser de geração, transmissão e distribuição de energia? Por quê? Vamos lá. Indo para um termo um pouco mais técnico, eu vou trazer aqui para vocês esta lei. Esta lei, basicamente, ela traz aqui diretrizes nacionais do saneamento básico, tá bom? Então, é a lei do saneamento básico, a lei 11.445 de 2007. E o que você precisa ver de tudo isso aqui? Você precisa ver que neste artigo 2º, ele traz para a gente basicamente o que? O serviço público de saneamento básico será prestado nos seguintes princípios. Quais princípios são esses, ou pelo menos qual o princípio mais importante que você precisa ter aqui em mãos? Você precisa saber que nós temos uma prestação de serviço que é concomitante de abastecimento de água e tudo mais, mas você tem um que é muito, muito, muito mais importante. Você tem esse inciso 14, que basicamente ele traz para a gente a prestação
regionalizada dos serviços. André, prestação regionalizada quer dizer o quê? Simples. Vamos aqui para o artigo 3º. Esse artigo 3º, ele considera algumas informações básicas aqui para a gente. Nós vamos aqui, então, no inciso 6. E esse inciso 6 fala o seguinte: prestação regionalizada, modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em determinada região, cujo território abranja mais de um município, podendo se estruturar, e aqui embaixo ele coloca região metropolitana, unidade regional de saneamento básico, e ele coloca aqui, unidade instituída pelos estados. André, não entendi o que você quer me dizer com isso aqui. Calma, eu já vou te ajudar porque eu sei que é um pouco mais complexo. Quando eu falo de um sistema de saneamento básico, eu estou falando de um serviço que deve ser prestado de forma regionalizada, sendo que os estados eles vão ter a competência para determinar como que eles vão fazer algumas regiões para fazer a prestação correta desse serviço. E exatamente pelo fato de você ter na lei determinações expressas de uma regionalização do serviço, quando você federaliza, por mais que haja apenas a transferência das ações, nós temos aqui um certo entrave. Será que realmente a federalização, dentro de um serviço que deve ser prestado de forma regionalizada, faz parte realmente do que a União poderia assumir como serviço ou como uma das obrigações que ela teria? Aqui eu confesso que eu tenho uma certa dúvida do que pode acontecer, porque de um lado nós temos apenas uma questão financeira, que realmente é o Estado de Minas querendo abater um pouco das dívidas que tem, dando participação nas empresas. Só que o que acontece? Quando você dá participação nas empresas, de uma certa maneira, assumindo também o controle dela, você assume a responsabilidade. E assumindo a responsabilidade, nesse caso, a gente consegue compreender aqui de forma bastante clara que há uma certa incongruência. Ou você tem um serviço regionalizado, levantado e mobilizado pelo Estado, ou você tem isso prestado de forma federal ou federalizada. Por que eu falo que existe aqui um contraponto com a questão da transmissão de energia? E eu vou mostrar para vocês essa ilustração aqui, que basicamente é da ONS, né, Operador Nacional do Sistema Elétrico, e você pode ver que existe uma malha gigantesca dos serviços de transmissão. Qual que é o ponto? O serviço de transmissão, que uma parte da CEMIG faz parte aqui de tudo isso, você precisa compreender que aqui sim nós temos uma certa ingerência do próprio ente federado, né, realmente aqui da União, para regulamentar como que vai ser a distribuição, como que vai ser a transmissão de energia em todos esses estados, para onde que ela deve ser despachada com maior força, para onde não. E aqui sim nós temos uma ingerência do governo brasileiro que pode sim ser interessante. Agora, se pegarmos as partes de distribuição de energia, que mais uma vez é um serviço que acaba sendo regionalizado, eu particularmente fico um pouco em dúvida se isso poderia ser possível, porque na mesma maneira que eu comentei com vocês a respeito do saneamento básico, a parte mesmo de distribuição de energia acaba sendo muito local. E exatamente por não ter uma questão federal envolvida, você ter essa ingerência em ativos muitas vezes municipais, algumas vezes até estaduais com maior abrangência, eu confesso que isso parece que não tem cara de ser uma atividade própria da União. E olhando, portanto, de uma forma jurídica e bastante ampla aqui, eu não consigo ver como que isso poderia ser operacionalizado. Porque, de uma maneira, você transferir as ações, você acaba também gerando para aquele ente federado uma certa responsabilidade em cima dos serviços públicos que estão sendo prestados. E desta maneira, portanto, acaba havendo um certo descasamento entre aquilo que são as ações e aquilo que é a responsabilidade da União com aquilo que é a dívida que o Estado de Minas tem. Por isso que eu fico aqui bastante em dúvida se essa operação efetivamente vai acontecer e se ela é juridicamente possível. Um outro ponto que eu acho que é extremamente importante também de sabermos é que nós temos na nossa Constituição Federal um artigo que é bastante interessante, que basicamente é o artigo 21. Esse artigo 21, ele diz pra gente quais são algumas das competências administrativas da União, ou seja, as competências de fazer algumas coisas que a União tem. E se você for olhar aqui para algumas delas, a gente pode perceber de forma bastante clara. Explorar diretamente ou mediante concessão, e você poderá ver neste inciso 12, na sua alínea B, que ele pode explorar diretamente os serviços e instalações de energia elétrica, ou seja, a União pode sim fazer isso. Agora, vamos dar uma olhada na questão de saneamento, tá bom? Você pode ver que ele tem diversas questões importantes, tá? Que tem que exercer, mas aqui no inciso 20, você vai poder perceber o seguinte: instituir diretrizes para o
desenvolvimento urbano, inclusive habitação e saneamento básico. Só que aqui são diretrizes, ele não pode exercer diretamente esses serviços. Qual que é o ponto, portanto? Eu acredito, de uma forma jurídica, eu acredito até que fundamentadamente também, estou mostrando para vocês, que existe uma certa proteção na parte de saneamento que não existe na parte de transmissão, distribuição e geração de energia. Por isso eu acredito que as ações de CEMIG caíram muito mais por isso do que as de Copasa, porque as de CEMIG, como nós vimos, a União realmente pode exercer esse papel, diferentemente, porém, da questão de saneamento, que é muito mais regionalizada, como nós vimos, e também por essa vedação legal de apenas trazer diretrizes e não exercer diretamente esses serviços, que eu tenho uma visão bastante clara de que a Copasa acaba sendo defendida e a CEMIG não. Então, espero ter ajudado, tirado um pouco aqui da sombra que existia e que existe em cima dessa notícia e que eu tenha aqui conseguido clarear um pouco de toda essa situação que é bastante difícil de ver uma ação caindo 10% no único dia, especialmente no setor elétrico, que nós sabemos que é um dos setores mais defensivos da bolsa. Então, se você tem CEMIG ou Copasa na sua carteira, deixa aqui embaixo para eu saber e gostando mais, inscreva-se aqui no canal e venha também se tornar membro, tá bom? Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!